Nós vamos dar início ao estudo desta tarde, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, desde o versículo 11 até o versículo 8 do capítulo 6. É um texto relativamente curto, e nós vamos estudá-lo hoje à tarde para a nossa edificação. Desejamos que todos participem com atenção, com reverência à palavra do Senhor. O texto está dizendo assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo de decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Jesus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra. Nela nós queremos meditar e aprender, reconhecer como o Senhor maravilhosamente tem nos orientado, demonstrado pela tua palavra quem é o Senhor Jesus e qual a nossa relação com Ele e como o seu trabalho foi completamente realizado e como a sua missão foi completamente realizada de modo a ser consumada gloriosamente. Nós oramos agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós e agradecendo tudo que o Senhor ainda há de fazer, que já está planejado e realizado, mas ainda não foi consumado na nossa vida. Nós oramos agradecendo tudo pela certeza e esperança que nós temos de que tudo será absolutamente consumado na glorificação. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler envolve uma parte do capítulo 5 e uma parte do capítulo 6. E nós estamos vendo aqui,
nessa carta do autor de Hebreus aos crentes judeus, que essa carta tem um conteúdo especial. Ela é uma exortação necessária. Por que ela é uma exortação necessária? Porque ela é uma carta escrita para aqueles cristãos que estavam desanimando, cristãos que estavam num tempo de grande tribulação, de grande sofrimento. E o autor, então, está dizendo: atentem para tão grande salvação. Vocês estão passando por problemas, passando por dificuldades, vocês estão sendo tentados a retornar ao judaísmo, mas prestem atenção, atentem para tão grande salvação. Se a salvação que foi anunciada, a obra que foi anunciada pelos anjos a Moisés, teve consecução plena, imagine esta salvação anunciada pelo próprio Jesus, que é Filho de Deus, e então isso demonstra que, na verdade, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, no seu ministério terreno e na sua ressurreição, são, de fato, a obra perfeita de Deus para a nossa redenção. Então, atentem para tão grande salvação. Prestem atenção nisso. Essa é uma exortação necessária. Os crentes estavam precisando desta exortação. Mas é uma ministração fundamental também. Por que é uma ministração fundamental? É uma ministração fundamental porque os crentes precisavam receber esta palavra de Deus. Eles precisavam receber essa palavra para serem absolutamente encorajados por Deus e por meio do autor da carta aos Hebreus, que Deus levantou para encorajar esses crentes. Então, essa ministração é uma ministração fundamental. Essa é uma ministração absolutamente necessária, uma exortação necessária e uma administração, uma ministração fundamental. O que é essa ministração? Ele está dizendo: não tenham um coração endurecido. Eu estou ministrando a palavra de Deus para vocês trabalharem com um coração absolutamente sincero diante de Deus. Não tenham um coração endurecido. Pelo contrário, obedeçam os ensinos, porque vocês estão sendo tentados a ter um coração endurecido, a ser resistentes à palavra. Vocês já receberam a palavra, mas agora estão tentando se desviar dela, ou melhor, vocês estão se afastando dela. Não façam isso. Não tenham um coração endurecido. Ao contrário, obedeçam os ensinos desta palavra. Mas o autor também quer que eles reconheçam a superioridade de Cristo. Vocês não estão lidando com profetas, vocês não estão lidando com anjos, vocês não estão lidando com a palavra, vocês não estão lidando com Moisés. Vocês estão lidando com o Filho de Deus. Reconheçam a superioridade de Cristo. Ele é o fiel apóstolo e sumo sacerdote na carne. Ele foi constituído na sua carne perfeito intercessor, intermediário, numa nova ordem sacerdotal. Não se esqueçam agora que este é um sacerdócio superior também ao sacerdócio arônico. Se vocês viveram e respeitaram o sacerdócio arônico, porque foi instituído por Moisés por ordem de Deus, este sacerdócio é do próprio Deus. Foi Deus quem constituiu esse sacerdócio.
não foi Moisés. Portanto, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio constituído perfeito. E ele é intermediário perfeito. E ele é o apóstolo perfeito e eterno, numa nova ordem sacerdotal. Não mais a ordem levítica, mas uma ordem sacerdotal diferente, que não é mais do ministério levítico, que foi constituído por homens pecadores. Lembrem disso. O ministério levítico foi constituído por, por homens pecadores. Ele foi constituído por homens que eram semelhantes em tudo a nós e pecadores. Segundo, ele foi constituído na ordem de Melquisedeque, que não é da ordem de Melquisedeque. Este sacerdócio de Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Significa exatamente que esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio diferente do sacerdócio levítico. Jesus jamais poderia ser um sacerdócio levítico. Por quê? Porque ele era filho da nação de Judá. E ele, então, não poderia ser um sacerdote, porque só os da família de Levi, da família de Arão, é que poderiam ser sacerdotes. Então, prestem atenção que a supremacia desse sacerdote de Cristo é uma supremacia que não é do ministério levítico, pois ele é diferente e ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E o que significa isso? Significa o seguinte: esse sacerdote Melquisedeque, que é uma pessoa real, que existiu no tempo e no espaço, que era rei de Salém, que era rei de paz, rei de justiça, que era um rei tribal que governava algumas tribos e que era sacerdote do Deus Altíssimo. E nós não podemos esquecer que havia culto monoteísta antes da revelação de Moisés. Nós sabemos que havia esses cultos. E então nós encontramos esse sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, que é chamado também rei de justiça e de paz, prefigurando o sacerdócio de Jesus Cristo. Melquisedeque e Jesus são pessoas distintas. Um não é igual ao outro, mas Melquisedeque prefigurava exatamente quem é Jesus. Algo que os crentes hebreus talvez não soubessem, ou soubessem de maneira equivocada, é que esse Jesus é de uma outra ordem sacerdotal, por isso uma ordem superior à ordem levítica. O texto está dizendo: reconheçam a superioridade de Cristo. Ele é superior em tudo. E ele é aquilo que todos os crentes hebreus já deviam conhecer. Por quê? Porque eles já foram ensinados a respeito disso. Vocês já deveriam ser mestres nessa questão. E vocês ainda não estão crescidos suficientemente. Nós já ensinamos tanto isso a vocês, vocês já ouviram tanto isso e não cresceram, não assumiram, não se encheram desta verdade. E, portanto, vocês estão negligenciando esta verdade. E quando a verdade de Deus é negligenciada, as consequências podem ser dramáticas. Por isso, prestem atenção, reconheçam a superioridade de Cristo, façam tudo para receber essa ministração, exortem-se uns aos outros no decorrer deste tempo. Nós estamos chamando a atenção de vocês para que vocês não caiam na tentação. Algo, então, que os crentes hebreus deveriam saber e eles não estavam sabendo. Mas
O autor da carta aos Hebreus chama os cristãos para uma conversa, os judeus cristãos, e diz para eles: olha, vocês não estão progredindo na fé. Esse é um problema complicado, não só dos hebreus. É um problema complicado também das nossas igrejas. As pessoas não progridem na fé na medida necessária. As pessoas não crescem na fé, as pessoas não se desenvolvem no conhecimento da palavra, as pessoas param no meio do caminho, não amadurecem, ficam com questiúnculas, ficam com problemas particulares, ficam com sentimentos negativos, ficam com várias situações de mágoa, de tristeza, de relacionamento quebrado, e isso é uma demonstração de que não cresceram espiritualmente. O autor da carta está dizendo: eu tenho muitas coisas a ensinar a vocês a respeito de Jesus, a respeito do seu ministério, da sua relação com Melquisedeque, que é um personagem real. Eu preciso ensinar vocês, mas vocês não saíram do beabá, vocês não saíram do ABC. Então, eu não tenho condições de ensinar estas coisas, porque vocês ainda não cresceram. Parecem não prestar atenção às coisas ensinadas. São coisas difíceis de explicar, mas que vocês, pelo tempo que já estão participando e que vocês têm crido, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser mestres. Então, o texto está demonstrando que o autor da carta aos Hebreus está realmente chateado com o estado espiritual dos crentes hebreus. Ele está dizendo: olha, entretanto, vocês estão precisando de que novamente alguém venha lhes ensinar os rudimentos, ou seja, como se fossem crianças, a dar leitinho novamente para vocês. As primeiras noções, as noções rudimentares, aquilo que é o básico do básico, né? Então, nós precisamos ajustar essas coisas. Eu estou aqui como enviado de Deus para ajudar vocês a ajustar essas coisas. As primeiras noções devem ser deixadas, os princípios elementares da palavra de Deus devem ser estudados, aprendidos e deixados para trás. Vocês que deveriam estar ensinando os outros estão como criancinhas, recém-nascidas, necessitados de leite. Não podem ainda comer alimento sólido, não podem experimentar ainda uma feijoada. Então, o texto é um texto muito claro. O autor da carta está dizendo: olha, parem com essas coisas. Essa atitude de retornar, essa atitude de deixar as provações dominarem vocês, essa atitude de enfraquecimento na fé, é uma atitude de gente que realmente não se desenvolveu na salvação, que não cresceu espiritualmente, que não se preocupou em aprender os elementos básicos do cristianismo, que aprenderam apenas a ir ao templo, levar uma Bíblia, cantar, orar, sair dali e ir embora para casa e pronto. Durante a semana, viver igual o mundo vive, viver conforme aquilo que é a prática regular daqueles que não têm Deus. Então, vocês precisam mudar de vida. Todo aquele que se alimenta ainda de leite, eu falo para vocês, diz o autor, é inexperiente, não tem maturidade espiritual, tem dificuldade de discernir entre o certo e o errado, porque não compreende as coisas espirituais, porque é criança
espiritualmente. Então, queridos, o texto está nos mostrando como o autor da carta aos Hebreus está lidando com os crentes lá da região de Roma e adjacências e os crentes da Palestina, que eram crentes judeus e que estavam desanimados com o cristianismo. Por quê? Porque deixaram de crescer espiritualmente. O autor continua: as coisas mais profundas da palavra de Deus e o desenvolvimento da vida cristã é para aqueles que se alimentam com o sólido alimento da palavra de Deus. Não tem nada mais importante na vida cristã do que a se alimentar da palavra de Deus. Nós temos uma ideia que é confirmada biblicamente, que se eu tiver apenas um único recurso para crescer espiritualmente, que esse recurso seja o estudo sistemático da Bíblia e a obediência a esse estudo. Ah, mas e a oração? Se eu tiver que escolher, preste atenção, se eu tiver que escolher entre oração e estudo bíblico, não puder juntar os dois, é preferível estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque é Ele falando comigo pelo seu Santo Espírito. E, ao mesmo tempo, eu posso, ao ler a Bíblia, estar orando ao Senhor. Então, se eu tivesse que escolher entre orar e ler a Bíblia, fosse proibida uma das duas coisas, eu ficaria com a leitura da palavra. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. As coisas mais profundas da palavra e o desenvolvimento da vida cristã é para aqueles que se alimentam com o sólido alimento da palavra de Deus. Eles vivem na prática cristã. Olha só, aqueles que se alimentam da palavra de Deus. Não é quem lê esporadicamente, não. Não é quem lê para conhecimento intelectual, não. Não é quem lê para satisfação do seu orgulho ou vaidade, ou satisfação da sua curiosidade. Não. É quem lê para colocar em prática na vida cristã. É essa pessoa que faz da Bíblia um alimento sólido. Ele tem um exercício espiritual que lhes permite discernir o bem do mal, o certo do errado, e crescer para a maturidade cristã. Você quer crescer? Essa é a pergunta que o autor está fazendo aos Hebreus. Vocês querem crescer para a maturidade cristã? Querem saber fazer a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal? Estudem sistematicamente e pratiquem em obediência sincera a palavra do Senhor. Mas os cristãos hebreus são exortados a progredir na fé. O autor não está só dando uma bronca neles. O autor está dizendo: olha, vocês precisam crescer na fé. Vocês não cresceram, mas vocês precisam crescer. Os cristãos hebreus são exortados a progredir na fé. O autor da carta os exorta dizendo: eles colocando-se primeiro numa posição de humildade. É interessante isso. Ele se junta aos hebreus, ele fala com os crentes, né, que ele é também necessitado de crescer espiritualmente. Ele não assume a posição de superioridade. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é apenas alguém que Deus convocou, mais amadurecido, para falar aos crentes. Ele não é melhor do que ninguém. E ele diz: vamos, nós todos,
Eu também estou junto. Deixar a, a parte os princípios elementares da doutrina. Os princípios elementares da doutrina nós já deveríamos saber de cor e salteado e praticar livremente. Vamos deixar isso de lado. Não é deixar de lado sem praticar, não. É praticar dioturnamente. É viver na prática desses princípios. Mas não estudando mais, no sentido de não investir mais tempo, porque agora nós temos que passar a usar o tempo de uma outra maneira. Vamos estudar as coisas mais profundas, deixando as doutrinas superficiais que nós já deveríamos conhecer e que muitos já conhecem, né? Quais são as doutrinas que ele diz que os crentes já deveriam conhecer? Vamos fazer um teste para nós aí também, né? Arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? É arrependimento de pecados. Arrependimento daquilo que nós fizemos que não conduz à salvação. Arrependimento daquilo que os hebreus faziam e que não podia, de modo algum, ajudá-los a ser salvos. Então, arrependimento de obras mortas, de não agradar a Deus, de viver em injustiça. Segundo, necessidade de fé em Deus. Não fé em Moisés, não fé na lei, não fé no bezerro, nos animais que estavam morrendo ali, mas fé em Deus, na sua obra redentora em Cristo. Né? Segundo, terceiro, ensino de batismos. Quais os batismos? Batismos de purificação, batismos de consagração. Então, esses batismos que faziam parte da lei de Moisés eram estudados também por eles, e eles já deveriam conhecer isso e saber que só há um batismo. Não é? E outro, imposição de mãos. A imposição de mãos era uma prática das autoridades judaicas que tinham autoridade de Deus para abençoar as pessoas, e os apóstolos também tinham essa autoridade divina para abençoar pessoas em nome de Deus. A bênção não era do apóstolo, o apóstolo era o intermediário da bênção apenas. Eles estendiam a sua mão e abençoavam em nome de Deus. Deus é que estava fazendo aquele trabalho ali por meio dos apóstolos. A ressurreição dos mortos, né? Que é algo que deveria ser ensinado, eles deveriam crer, porque eles estavam duvidando, inclusive, que houvesse ressurreição, mas o autor da carta está dizendo que eles precisam crer. Outra doutrina que eles já deveriam saber, ser doutores, é a do juízo eterno, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto é, vai haver um julgamento final, né? Vai haver um confronto de obras na vida de todas as pessoas. Então, o autor está dizendo, vamos estudar as coisas mais profundas, deixando as doutrinas simples, essas doutrinas que ele acaba de mencionar. Se Deus permitir, voltaremos a estudar os princípios elementares, mas agora nós precisamos estudar os princípios mais profundos. E eu quero, entretanto, meus irmãos, diz o autor, dizer a vocês que quando não há desenvolvimento espiritual, até pelo contrário, uma certa negligência, como eu percebo no caso de vocês, há uma certa negligência e infantilidade, que se cuidem, prestem atenção, cuidem-se, porque como aconteceu com Israel no deserto, quando dos 40 anos de peregrinação no deserto, e ali morreram todos os que saíram do Egito e que duvidaram
da entrada na Terra Prometida, é impossível renovar para arrependimento aqueles que caíram. Então, o texto está dizendo aqui que aqueles que caíram no deserto não puderam se arrepender para entrar na Terra Prometida. Era impossível renová-los para arrependimento. Então, o apóstolo, o autor está utilizando esse exemplo para dizer, olha, cuidem-se, deixem de ser infantis, deixem de ser infantis, cresçam. Quando, quando alguém não se desenvolve espiritualmente, até pelo contrário, manifesta uma certa negligência, demonstração de infantilidade. Que se cuidem, porque pode acontecer o que aconteceu com aqueles que morreram no deserto. Por quê? Aí ele vai dizer, olha, eles foram iluminados. Foram iluminados. O que significa isso? Eles receberam orientação de Deus. O próprio Espírito Santo abriu-lhes a mente e o coração. Eles provaram o dom celestial. Eles estavam ali recebendo o maná, recebendo as codornizes, recebendo luz à noite, recebendo nuvem durante o dia. Eles estavam ali recebendo água no deserto. Tudo que era necessário, eles provaram o dom celestial, a presença constante de Deus com eles, a lei, Moisés ali. Então, eles foram iluminados. Mas eles se tornaram também participantes do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que Deus quis dar a eles foi dado. E eles receberam, né, no culto, para o culto, todas as orientações necessárias para prestar um culto agradável a Deus. E os prazeres do mundo, os poderes do mundo vindouro também foram manifestos. Eles tinham noção de que eles teriam um mundo vindouro, né? Eles teriam uma Canaã que era apenas representativa da Canaã celestial. Eles sabiam que a Canaã física, geográfica, não era a Canaã definitiva, mas que se eles entrassem na terra de Canaã, certamente eles estariam antegozando os benefícios da Canaã celestial. Mas eles manifestaram incredulidade. Como que eles fizeram isso? Deixando de obedecer. Deixando de obedecer. Então, voltaram as costas para Deus. Voltaram-se contra Deus. Duvidaram da palavra de Deus. E isso significa hoje uma atitude de crucificar e expor de novo à vergonha eterna, à ignomínia, ao desprezo eterno, o próprio Filho de Deus. Não façam nada semelhante ao que aqueles nossos antepassados fizeram no deserto, porque estaremos expondo agora Jesus Cristo à ignomínia, à vergonha eterna. Eu sei que isso vocês estão passando, mas que isso não deve acontecer. O que se espera, então? O que se espera de uma terra boa, e eu quero que vocês sejam uma terra boa, o que se espera de uma terra que recebe muitas chuvas é que ela produza boas sementes, boas colheitas e sementes, e alimente os lavradores. Com quê? Com as bênçãos de Deus. Mas se esta terra, que deveria ser abençoada, se ela produz ervas daninhas, será julgada como terra imprestável e estará sujeita a ser queimada. Então, prestem atenção nisso, né?
Observem, porque vocês devem mudar o seu modo de pensar. Aqui, meus irmãos, a mente do autor está impregnada da história e exemplo de Israel. Né? Eles estão aqui presentes, né? A história de Israel está aqui presente, mesmo onde não há menção explícita da nação de Israel, mesmo onde não há nação de Israel claramente indicada, o autor está mencionando indiretamente a nação de Israel. Então, é isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. Cuidado, vocês são terra boa, vocês são chuva abençoadora, né? A terra que absorve essa chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil. Vocês são terra boa, sob chuva abençoadora. Não sejam como os nossos irmãos do passado, que foram como terra ruim, produtora de espinhos, abrolhos e cardos, e foi rejeitada. Né? Perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, como aconteceu com aqueles que passaram 40 anos no deserto. Conclusão e aplicações. O autor da carta está preocupado com o desenvolvimento espiritual dos crentes. Os cristãos hebreus precisam crescer. E ele os exorta ao crescimento. Essa carta é para nós. Nós somos exortados ao crescimento espiritual. O autor se sente, nesta condição aqui, impedido de seguir ensinando aos hebreus. Por quê? Porque os crentes não têm condições de se alimentar solidamente. Meus irmãos, nós também precisamos nos desenvolver, porque muitas vezes nós somos o impedimento ao crescimento da igreja. Os pastores não têm condições de ministrar, porque eles precisam estar sempre repetindo os ensinos incipientes, os ensinos iniciais, né? Os ensinos inaugurais do cristianismo. E aí nós temos essa igreja frágil, fraca, que o mundo domina, que leva para um lado e leva para outro, porque esses irmãos não têm condições de se alimentar solidamente. Como é que está a sua própria situação? Mas o autor da carta está preocupado também, porque ele percebe uma certa preguiça espiritual nos crentes. Ele diz que eles são tardios em ouvir. E aqui nós temos muitas coisas que tomam a vida e o tempo dos crentes. Eu não preciso nem enumerar. Cada crente aqui sabe perfeitamente bem o que toma o seu tempo, o que ocupa o seu tempo, o que tem sido colocado como mais importante do que a palavra de Deus, a oração, a comunhão na igreja com os irmãos, o estudo sistemático da palavra, o testemunho junto às pessoas do mundo. Então, nós precisamos perceber essa preguiça espiritual e sairmos dessa circunstância de preguiça, sairmos dessa indolência espiritual, desse pecado que nos faz afastarmos da palavra de Deus.
E ele chama a atenção dos irmãos, o autor de Hebreus. Ele fala: olha, vocês já deviam ser mestres, mas ainda estão dependendo de quem? De quem volte a ensinar o ABC para vocês. Vocês já deveriam ser mestres. Como está a sua situação em relação ao conhecimento da palavra, em relação a ser ou não alguém que pode ensinar a outros a palavra de Deus? É isso que Deus quer que nós façamos. Que sejamos instrumentos de edificação das outras pessoas. Uma segunda conclusão que nós temos aqui é que quem ainda se alimenta de leite está sujeito a não ter qualquer discernimento espiritual. Ou seja, qualquer pessoa que ainda não cresceu espiritualmente no conhecimento da palavra está sujeita a não ter discernimento espiritual. Não é capaz de discernir o certo do errado. É por isso que tem muito crente que está vivendo ainda na base do achômetro. Ah, eu acho. Crente não acha nada. Crente se dirige pela palavra de Deus, né? Ah, o meu pensômetro. Eu penso que isso pode ser. Não, não pense nada, não. Pense apenas nas coisas de Deus e ele vai te dar a razão certa de todas as coisas, né? Ah, na minha opinião, crente não tem opinião. Crente ouve o que Deus diz e faz o que Deus diz. Então, quem ainda se alimenta de leite está sujeito a não ter discernimento espiritual e, portanto, a não compreender a diferença entre certo e errado, e certamente vai andar pelo caminho errado e vai produzir vida que não agrada a Deus. Como é que está a sua própria situação nisso aí, né? Então, isso é muito comum acontecer. Se a gente chega perto da gente, eu vou fazer isso assim, assim, irmão. O que o irmão acha? O irmão ora por mim? Não, não vou orar por você por causa disso. Ah, mas por quê? Isso aí você pensou bem, está certo? Aí a pessoa não sabe se está certo, se está errado. Às vezes ele acha que está certo, mas está errado, né? Então, ele precisa conhecer a palavra do Senhor e viver adequadamente de acordo com essa palavra. Precisamos, então, ter cuidado. O autor está dizendo aqui, olha, tenham cuidado. Assim como os hebreus caíram no deserto por negligência da palavra de Deus, incredulidade àquilo que Moisés e os espias disseram, cuidemos, não nos suceda coisa semelhante. Então, precisamos ter um cuidado fundamental de avaliarmos as coisas que Deus diz, porque os hebreus caíram no deserto por duvidarem da palavra do Senhor. A dúvida na palavra do Senhor, da palavra dele, a dúvida da sua vontade, pode ser sanada pelo estudo sistemático da palavra de Deus, pelo aconselhamento de um líder espiritual sábio, dependente de Deus. Não é qualquer guru, não. A Bíblia é contra isso. A internet está cheia de gurus ensinando o que não deve também. E isso não é bom, né? Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Quarto, é necessário que deixemos para trás os princípios básicos do Evangelho e que continuemos a crescer em direção à maturidade, né? Deixar os princípios básicos para trás não é abandoná-los, não, é apenas crescer em direção à maturidade. Eles vão continuar sendo a base do nosso crescimento, mas eles vão nos estimular
a desenvolver a nossa salvação, conforme Paulo ensina aos Filipenses, né? Crescer em direção à maturidade cristã, né? De um modo de vida que vence o mundo, que vence a carne, que domina a carne, que está levando uma vida dominada pelo Espírito Santo, que vence Satanás e que glorifica a Deus. Essa vida é a vida que o autor da carta aos Hebreus está desejando aos crentes e, por extensão, a nós também. E, por último, nós somos preservados por Cristo. O texto está dizendo que Cristo nos preserva nele. Não é meu esforço, embora eu necessite de me esforçar para andar na vida cristã de maneira agradável a Deus, não é o meu esforço que me preserva em Cristo. É o próprio Cristo que não abre mão de mim, né? Ele é a garantia do pleno cuidado de Deus, do pleno cumprimento das promessas de Deus. Ele é a garantia de tudo aquilo que Deus quer nos dar e que Deus quer que nós sejamos preservados para a glória dele. É isso que o autor está ensinando aos hebreus. No próximo estudo, ele vai falar sobre a situação daqueles crentes. Ele vai dizer que ele espera verdadeiramente que aqueles crentes sejam persuadidos a permanecer na fé, a permanecer nas coisas melhores, a deixar a possibilidade de tentação, de abandono do cristianismo, para se fortalecerem e firmarem-se no cristianismo, né? Isso é aquilo que tem sido o desejo de todos os que lideram, de todos aqueles que temem a Deus, e foi o desejo do autor da carta aos Hebreus. Que o Senhor bondosamente nos abençoe e que nós tenhamos graça suficiente para caminharmos nesta direção que foi ensinada hoje pela palavra. Amém.